são os caminhos para o reconhecimento curricular do ensino religioso? Ele pode contribuir para a formação de estudantes no exercício da cidadania? No programa de hoje eu converso com Felipe Werneck. Ele é mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas, está fazendo seu doutorado em Educação pela UFMG. No mestrado ele realizou estudos sobre as fronteiras epistemológicas e históricas do ensino religioso. Seja bem-vindo, Felipe, é um prazer recebê-lo aqui no Religare. Igualmente, eu agradeço essa possibilidade de poder participar desse programa, que para mim é uma honra, né, sentar nessa cadeira que grandes estudiosos da religião sentaram, e eu poder participar desse momento para mim é uma alegria. Nossa ter você aqui. Acompanhe as notícias da nossa programação pelo site da TV Horizonte. O nosso endereço é tvhorizonte.com.br. Você pode também acessar o programa, o canal Religare Conhecimento e Religião no YouTube. Você acessa ali os vídeos das nossas entrevistas, pode deixar também os seus comentários, além das redes sociais. Procure por Religare Conhecimento e Religião e deixe seus comentários para a nossa equipe. Felipe, você trabalha com essa temática, escolheu trabalhar essa temática do ensino religioso desde a sua graduação, né? Graduado Exatamente. em Pedagogia na PUC Minas, com ênfase em ensino religioso, fez o seu mestrado em Ciência da Religião. Qual que é o cenário do ensino religioso na sua visão nos dias atuais? Sim, essa escolha ela veio justamente pela minha própria prática, né? Antes mesmo de ingressar no curso de Pedagogia com aprofundamento em ensino religioso, já havia trabalhado anteriormente com essa disciplina e que me despertou para buscar essa formação que a PUC ofertou e oferta até hoje, né? E aí, no momento dos estudos, também veio essa necessidade de aprofundar o estudo e realizar essa pesquisa. E essa pesquisa justamente veio atendendo a essa demanda que nós temos hoje, educacional, da discussão que reiteradamente vem, né, sobre qual é o papel do ensino religioso. Ele precisa realmente ser uma disciplina obrigatória de oferta, né, nas escolas públicas, e essas questões sempre vêm à tona, né? Então isso daí para mim foi importante realizar esse estudo para buscar essas respostas necessárias para que a gente possa entender realmente qual é o papel do ensino religioso no ensino fundamental, que é onde ele é obrigatório a sua oferta. Você se dedicou à história do ensino religioso, a gente vai poder falar um pouco sobre isso, né, sobre como que o ensino religioso se estrutura, né, a epistemologia do ensino religioso. Mas assim, tem gente, antes da gente entrar nesse assunto, tem gente que confunde ensino religioso com um lugar ali na escola para ensinar a religião e, enfim, a religião majoritária, né? Um tipo de catequese, né? Um tipo de missão assim das igrejas, um campo para isso. O ensino religioso se presta a esse tipo de atividade? É justamente isso que nós temos hoje, né, quando nós pensamos a partir da Constituição de 88, a partir da LDB de 96, nós já temos então a garantia que esse ensino religioso não é mais uma disciplina que visa formar o prosélito, visa formar o fiel, né? Então isso daí já nos garante essa possibilidade de não mais seguir esse ensino de uma religião, né? Infelizmente ainda existe no imaginário, dentro do contexto escolar, nas falas, né? Então eu, como professor também de ensino religioso, a gente vai conversar com a secretária e pergunta: você é o professor de religião? Então isso daí demarca realmente essa impressão que as pessoas têm de que o ensino religioso ele é para formar então aquela pessoa que quer praticar a religião dentro do seu âmbito, dentro da sua crença, e nada mais é que quando nós pensamos, né, a partir da Constituição e a partir das diretrizes e bases, nós já temos um ensino religioso que não tem mais esse objetivo, né? Então isso daí precisa ser garantido quando nós estamos discutindo e praticando, né, como docentes, a aprendizagem e o ensino dessa disciplina. Mas para ter sido assim, né, então você falou, isso vem da Constituição de 1988, mas tem uma história, né, para que essa imagem do ensino religioso como lugar de proselitismo tenha se firmado, né? Você podia assim, pincelar assim, alguns aspectos da história dessa disciplina no Brasil? Sim. A construção dessa parte histórica, dessa narrativa, né, ela foi necessária justamente
quando nós falamos sobre essas fronteiras que primeiramente nós localizamos dentro da história. Por quê? Porque aí isso foi algo que eu construí pegando desde o Brasil colônia, passando toda a legislação no Brasil Império, e nós temos ali sim um ensino religioso não com essa nomenclatura, né? Nós temos aí uma variação muito grande, instrução moral, instrução religiosa, instrução moral e religiosa. Então, uma das coisas importantes nesse processo, né, de realização desse estudo foi identificar que essa nomenclatura variada, ela já configura numa disciplina que ainda não tem uma identidade certa, né? Então, isso daí perpassou, sim, todo esse momento até chegar no Brasil República, quando nós temos ali, em 1890, um decreto onde possibilita e dá aquele entendimento que o ensino religioso ele está sendo retirado das escolas públicas, mas quando nós temos em 1929 o retorno dessa disciplina de forma pioneira no estado de Minas Gerais, que acabou ecoando no Brasil, naquilo que nós chamamos de Reforma Francisco Campos, em 1931, que tem esse retorno do ensino religioso, aí sim com esse nome, né, mas também variando. Aí se a gente analisar o decreto, né, que está incluso dentro dessa reforma, nós temos ensino religioso, mas também nós temos aula de religião, nós temos outras denominações que também demonstram isso, né? Então, aí a partir dessa reforma nós temos várias vezes realmente a repetição dessa nomenclatura que varia, esse objetivo que ainda não está muito claro sobre isso e que na Constituição de 88 é garantido, né? Então nós temos na Constituição, na LDB, que sofreu uma alteração, né? Porque nós temos a Lei 93/94 de 1996, alterado o artigo 33 em 1997, justamente para cair algumas questões que estavam se levantando, por exemplo, de ser uma disciplina onde não tinha o ônus para o Estado, coisa que a lei em 97 garante como uma disciplina que tem todo o status como as demais, né? Sim, então isso sim. daí é uma das características que precisa ser demarcada para a gente entender esse processo do ensino religioso e chegar hoje uma disciplina que não tem esse objetivo de formar o prosélito, não tem essa perspectiva catequética, e sim aquele espaço onde nós precisamos promover a discussão sobre o fenômeno dentro de um espaço onde precisa se respeitar e precisa levar em consideração a diversidade religiosa e diversidade cultural que é composta no nosso Brasil. Esse tema todo aí do lugar do ensino religioso, a legitimidade, né, da oferta dessa disciplina nas escolas públicas, puxa necessariamente o debate sobre o Estado laico e, enfim, no Brasil há posições assim bastante críticas, né, da permanência do ensino religioso na escola pública. E muito passa, acho que por essa história, não, de achar que é lugar ali uma reserva, né, para as religiões, né? Como é que você mapearia, né, assim, as tendências do debate em torno da laicidade do Estado e o lugar do ensino religioso no país? Minas Gerais tem uma legislação que garante. Sim, sim. Tem uma que, na verdade, nós temos, depois da LDB, nós temos 2 resoluções, nós temos um parecer que dá essa característica do ensino religioso. O que nós temos hoje é uma disciplina que ela é diferenciada das outras. Isso daí eu demarco no meu trabalho como algo que dá essa instabilidade à disciplina e que fomenta essa discussão constante perante o Estado laico, se é possível se pensar que realmente o ensino religioso ele deve ser ofertado nas escolas públicas. O que nós sabemos hoje é que o ensino religioso, na resolução de 98 e 2010, ele é garantido como uma área do conhecimento. Então, isso daí já estabelece um status que nós devemos ter a certeza de que, assim como o ensino religioso, português, matemática, história, geografia são áreas do conhecimento, artes, entre outras, que contribuem para a formação desse cidadão. E se nós formos, por exemplo, adentrar essa discussão, nós temos o ensino religioso como uma disciplina que garante, por exemplo, o contato com conhecimentos a respeito desse fenômeno que os alunos eles são questionados,
E tem um artigo que eu tive contato numa época do mestrado que garante, por exemplo, a presença desses conhecimentos sendo cobrados no campo do Enem. Então, isso daí demarca justamente o quê? O ensino religioso é uma disciplina que tem um conteúdo que é importante na formação desse cidadão e que é cobrado no âmbito das avaliações que nós temos da educação. Então, isso daí realmente garante, né, para nós esse status científico e também esse status como uma disciplina escolar. Nós vamos no segundo bloco conversar mais sobre a operacionalização, né? O ensino religioso na sala de aula, como que a gente pode pensá-lo. Eu converso com Felipe Werneck, estamos conversando sobre o ensino religioso. Vamos fazer um breve intervalo, a gente volta daqui a pouco, até já.